O nome dessa série que estamos iniciando hoje é Fundamental. Nós queremos, nas próximas semanas, usando como esboço precisamente o credo apostólico, olhar para aquelas crenças fundamentais, essenciais da fé cristã. É interessante que quando nós projetamos aqui o credo, nós usamos a imagem do Cristo Pantocratus, né, um ícone da igreja oriental de Cristo. E algumas pessoas, quando começamos a fazer isso, ficaram assustadas, porque elas falam, peraí, eu pensei que essa fosse uma igreja protestante ou evangélica, e o que é isso? Idolatria, imagens. Mas eu acho que todos nós já superamos esse medo inicial. Mas por que nós usamos a imagem de Cristo, esse ícone de Cristo projetado quando nós projetamos aqui para fazermos essa leitura mês após mês do credo? Porque Cristo é o centro do credo. Se você pegar o credo apostólico, você vai ver que o maior artigo do credo justamente diz respeito ao Filho e a sua obra. Ele é o centro do credo, ele é o centro da nossa fé. A nossa fé gira em torno de Cristo. Mas nós precisamos entender todo o credo, nós precisamos entender aquilo que nós cremos. Então, essa série, nas próximas semanas, ela tem esse objetivo. O objetivo de olharmos para Cristo através do credo apostólico e vermos em que cremos e por que cremos da maneira como cremos. Se você tiver a Bíblia, eu vou ler 3 versículos e vou mencionar outros no texto muito conhecido de Hebreus capítulo 11. Eu quero ler os 3 primeiros versículos. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos, fale conosco. Precisamos da Tua orientação, precisamos da Tua voz. Vivemos num mundo onde muitas vozes estão sendo comunicadas a nós. Precisamos aprender a discernir a Tua voz e a seguir a Tua voz. Fale conosco e nos ensine, em nome de Jesus. É interessante nós notarmos, eu vou tentar ser o mais breve possível, muito embora meu esboço seja mais longo do que o normal. É interessante nós notarmos que a gente vive num mundo bastante polarizado, né? Nós falamos isso na última série ao falar sobre questões ideológicas. Mas não são só apenas questões ideológicas, parece que nós temos vivido uma era dos extremos, como já disse alguém, dessas polarizações extremas, desses posicionamentos extremos. Parece que ninguém quer se colocar em uma posição que é até mal vista em alguns lugares, a posição no meio, uma posição do centro, uma posição de olhar e falar assim, peraí, a gente precisa refletir um pouquinho melhor. Os extremos parece que são a única possibilidade que a gente encontra de expressar aquilo que a gente acredita, aquilo que é verdadeiro, isso e aquilo. Então, nessa época, aconteceu, e isso é resultado, na verdade, isso não é... As coisas e as ideias, elas não são alguma coisa que acontece da noite para o dia. O que nós cremos e o que o mundo crê hoje, na verdade, é algo que é um processo de reflexão, de experimentos literários e filosóficos
e de ideias que são transmitidas aos poucos, ao longo de um período longo, ao longo de muitos anos ou séculos, e aí eventualmente, nós passamos a acreditar dessa maneira, ou pensar assim, ou enxergar as coisas dessa maneira, sem se dar conta desse processo. Então, nós vivemos a era desse grande abismo quando se fala da fé e razão, ou fé e ciência. Parece que é um grande abismo. Eu tenho visto até algumas pessoas e críticas e tudo mais a certas pessoas que, se elas são cientistas e se elas dizem ter fé, se elas são cientistas e se elas dizem crer em Deus, ou pior, se elas são cientistas e dizem crer em Deus de acordo com a fé evangélica, parece que a sua fé desqualifica o seu saber científico. Porque fé e ciência parecem ser duas coisas completamente antagônicas e separadas completamente uma da outra. Então, há essa separação radical, que não é verdadeira. Se nós olharmos, alguns dos grandes cientistas eram pessoas de fé, inclusive naquele período onde essa separação estava começando a nascer, lá na Renascença e posteriormente nesse início da modernidade e do iluminismo. Naquele momento, muitos daqueles cientistas que estavam começando a fazer essa separação, essa distinção, e tirar certas coisas do domínio da igreja, eram pessoas que acreditavam em Deus. Eles buscavam separar certas coisas, mas eles não buscavam negar a existência de Deus, ou a validade da fé, ou qualquer coisa assim. Isso é importante, mas por falta de, às vezes, entender isso, alguma coisa, a gente acaba assimilando a ideia de que, se você tem fé, então você tem que ser uma pessoa anti-científica, ou, pelo contrário, se você é um cientista, você tem que fazer a negação da sua fé. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mais recentemente, a gente vive na época da suspensão da crença ou das certezas, que também é um movimento filosófico, de tal maneira que muitas pessoas vão sustentar que você não pode ter nenhuma crença em algo com certeza. A única certeza que você tem é que você não sabe nada. A única certeza que você tem é que você suspeita de tudo. Então, você não pode sustentar nada com convicção. Você não pode estar realmente certo de nada, o que acaba sendo até uma contradição em termos. Mas muitas pessoas, muitos cristãos têm embarcado nisso. Então, parece que nós vivemos na era em louvor da dúvida. A dúvida está em alta. Alguém diria, um personagem da ficção científica diria assim: eu acho perturbadora a sua falta de fé, Darth Vader. Mas parece que é isso, as pessoas querem viver nesse momento parece que expressar falta de fé ou dúvida é a grande coisa. O fato é que, se nós pararmos para analisar, e muitas pessoas fizeram isso antes de mim e melhor do que eu tenha condições de fazê-lo, ou tenha tempo para fazê-lo, o fato é que todo mundo crê. O fato é que todo mundo tem fé, mesmo aqueles que dizem não ter fé. Até mesmo quem diz não ter fé ou religião baseia a sua descrença em evidências, não em evidências científicas, mas na crença. Por exemplo, Keller cita, ao falar sobre isso, ele cita um agnóstico, um ateu, que vai dizer assim: eu não creio na existência de Deus. E Keller pergunta para ele assim: ok, você pode provar que Deus não existe? Ele diz: não. Então a sua descrença na existência de Deus não é baseada em alguma coisa, em uma evidência científica, em uma coisa empírica, provável. É baseada na sua crença de que Deus não existe. Ou, aí você pode levar isso para outras crenças, onde não há a possibilidade simplesmente de se provar empiricamente ou por meio de evidências científicas de que aquilo seja verdadeiro. É uma crença. Então, mesmo aqueles que dizem não ter fé, ou não ter religião, ou não crer em certas coisas, muitas vezes estão baseando essas afirmações em crenças, porque elas são impossíveis de provar. De fato, essa questão da prova da existência de Deus foi algo que ocupou
a mente de muitos filósofos cristãos. Quando você estuda a filosofia medieval, por exemplo, você vai ver que muitos deles se dedicaram a tentar provar ou estabelecer por meio de provas e argumentos lógicos, muitas vezes, a existência de Deus. Tomás de Aquino foi um desses, né, com seus argumentos, e tantos outros. Estabelecer, através da razão e da lógica, o fato de que há um Deus. Isso ocupou durante, então, séculos, a posição desses filósofos que queriam provar, ou apologetas. A filosofia cristã mais recente tem deixado isso de lado e tem reconhecido que é impossível a gente provar que Deus existe. Não é possível provar, nem mesmo por meio de argumentos ou de qualquer outras formas que Deus existe, assim como também não é possível provar a sua inexistência. Então nós temos que lidar apenas com o fato de que se crer que Deus existe ou não crer, se isso é algo razoável ou não. E filósofos mais recentes como Alvin Plantinga, por exemplo, têm se dedicado a isso e dizer então que não, nós não podemos provar a existência de Deus, mas nós podemos argumentar pela existência de Deus uma certa plausibilidade, ou seja, crer que Deus existe não é um absurdo, baseado em certas coisas. Então se você estudar esses filósofos, e se você se dedicar a ler Plantinga, por exemplo, você vai ver isso. É a plausibilidade, é o que eles estão dizendo. Não podemos provar que Deus existe, não podemos provar que Ele não existe, no entanto, crer na existência de Deus, baseado em certas coisas, não é um absurdo. Não é uma coisa completamente tola crer que Deus existe. Mas eu quero ir além. Como eu disse, todo mundo tem fé, e a fé move a vida das pessoas, até mesmo do ateu. Gilberto Gil cantava: andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. E no meio da canção ele dizia assim: mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Mesmo a quem não tem fé, ou diz não ter fé. No dia a dia, no cotidiano, na vida, você faz várias decisões baseadas na fé. O mês passado eu recomendei para vocês o livro do Keller, O Profeta Pródigo. Eu quero recomendar esse se você não leu, ou se você já leu. Esse daqui é o do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Este é um livro que você deveria ler. Ok? Se você não leu, este é um livro que você deveria ler. Você talvez tenha uma lista. Eu tenho lista de livros para ler. Talvez esse você queira pular lá para o início da sua lista. Se você não leu. Você, às vezes fica colocando, né? Tem tantos livros que eu quero ler. E aí você vai, legal, peguei mais um, joga lá no final. Põe esse lá no começo da sua lista. Ele vai ajudar muito na sua fé. Ele vai ajudar muito você a compreender certas coisas que você precisa compreender como cristão. Acho que todos que conhecem Lewis sabem que ele era uma pessoa completamente instruída, ele era completamente racional, ele não acreditava em Deus, ele era um ateu, um agnóstico antes de vir à fé, e a sua fé veio após um longo momento de luta com questões intelectuais. Então, não se trata de uma pessoa pronta a acreditar em qualquer coisa sem que para isso ela tenha lutado intelectualmente com isso. E é esse tipo de fé que ele vai defender. Aqui tem 2 capítulos no livro que fala sobre fé. E eu queria só ler alguns pontos desses capítulos para você, para exemplificar esse fato de que todo mundo crê e que muitas das nossas crenças elas não são necessariamente racionais. Para aquelas pessoas que acham que, olha, o cientista ou isso, ele segue a sua racionalidade, muitas vezes a razão não é o suficiente. E porque ela não é o suficiente, muitas vezes no cotidiano o que nós exercitamos, na verdade, é uma certa crença, uma certa fé, alguma coisa que vai além da razão, mesmo o ateu. Então, nesse capítulo sobre fé, C.S. Lewis vai dar 2 exemplos disso, de como isso funciona na prática. Ele vai dizer que, como um homem que entende a ciência e que acredita em evidências científicas, ele pode ter estudado e saber cientificamente que uma anestesia é algo comprovado cientificamente, que se você tomar uma anestesia, ela vai anestesiar uma determinada parte do seu corpo, ou de tal forma que ao
ser submetido a um procedimento cirúrgico, quando o médico cortar aquela parte do seu corpo, você não vai sentir dor. Ele sabe intelectualmente, ele sabe cientificamente, isso foi provado para ele cientificamente, mas ele diz que no momento em que ele deita naquela cama, e que aplicam anestesia nele, e que o médico vem para cortar aquela parte do seu corpo com o seu bisturi, ele tem medo, ele duvida daquilo. Ele tem uma sensação de pensar, peraí, será que essa anestesia realmente anestesiou o meu corpo? Ele duvida daquilo. O que ele está dizendo é que não é seu intelecto que está causando essa dúvida e esse medo e essa situação desconfortável. Intelectualmente ele sabe daquilo, mas o seu estado de espírito, algo que vai além do seu intelecto, coloca ele nessa condição de sentir uma apreensão, um medo. Isso é irracional. Mas todo mundo, seja o crente, seja o descrente, o cientista ou não, todo mundo tem experiências semelhantes. Ele cita uma outra experiência, ele diz assim, de um homem que sabe, com base em evidências perfeitamente suficientes, que a bela garota que conhece é mentirosa e não sabe guardar segredos, e portanto não é digna de confiança. Mas quando ele está com ela, sua mente perde a fé no conhecimento que ele tem dela e começa a pensar, quem sabe ela será diferente dessa vez? E novamente se faz de bobo e lhe conta algo que não deveria ter contado. Resumindo, seus sentidos e suas emoções destruíram a sua fé no que ele sabe que é realmente verdade. Ou seja, às vezes você sabe, por evidência, que alguma coisa é verdadeira, cientificamente provado, por experiência, ainda assim os seus sentidos e as suas emoções traem isso. Ou seja, nós não somos movidos apenas pela razão. Nós somos movidos mais do que pela razão. E essa separação radical que tentam fazer entre fé e razão, e essas coisas que tentam jogar sobre nós, e que se você é uma pessoa racional, você não pode ser alguém de fé, tudo isso não faz sentido algum. Nós chegamos no terceiro ponto aqui. Longa introdução, desculpe. Eu estou na introdução. É que nós vivemos nessa era da rejeição dos dogmas e das confissões. Você já ouviu isso? Eu escuto isso constantemente, inclusive de vários pregadores. É uma rejeição de dogmas e confissões, como se essas coisas fossem completamente negativas. É uma tentativa de separar, então muitos vão fazer assim, eu separo, eu creio em Jesus, eu não creio nessas formulações teológicas sobre Jesus. É uma tentativa de encontrar então uma fé pura, rejeitando tudo isso. No entanto, a nossa fé, aquilo que você crê sobre Jesus, querendo ou não, acaba se tornando uma formulação. E essa formulação, inclusive sua, a formulação de alguns desses teólogos, a formulação de alguns desses críticos sobre Jesus, com o passar dos anos, ela começa a ser repetida pelos seus seguidores, por aqueles que os acompanham, e é só uma questão de tempo até que elas se tornem uma determinada confissão, ou pode se tornar até mesmo um dogma. Essa é a realidade. Ratzinger, grande teólogo da Igreja Católica e ex-papa, disse o seguinte: a existência cristã se exprime, em primeiro lugar e antes de tudo, no verbo creio, definindo com isso que o âmago do cristianismo consiste no fato de ser uma fé. O âmago do cristianismo consiste no fato de ser uma fé. E com fé aqui, ele não está querendo dizer apenas do ato de crer, mas ele está falando das formulações dessa crença. Creio. Creio em quê? Creio em quem? São as formulações dessa fé que constituem esse âmago do cristianismo. Ninguém pode dizer apenas creio. Mas após o creio, é preciso se perguntar em que você crê. Por que você crê? Como você crê? Isso é extremamente importante, porque o que acreditamos e em que acreditamos determina como nós vivemos. Nós somos o resultado de nossas crenças.
Quando alguém rejeita a doutrina, ou rejeita a teologia, ou rejeita essas coisas, é um absurdo, porque na verdade o como você crê, em que você crê, vai determinar a sua vida, vai determinar a sua praxis, né? As pessoas tentam colocar uma coisa contra a outra, mas a sua prática de vida, o seu viver, as suas escolhas diárias, aquilo que é importante para você, a sua esperança futura, todas essas coisas são determinadas, querendo ou não, por suas crenças. Ou seja, como alguém já disse num clássico, ideias têm consequências. O que você crê, o que você acredita, tem sérias consequências para a sua vida e para as pessoas ao seu redor. Portanto, é preciso saber em que nós cremos. É importante saber quais são as nossas crenças essenciais e fundamentais. E o credo apostólico é uma das mais antigas formulações da nossa fé. Uma das mais antigas confissões de fé, que nos apresenta de maneira breve e simples aquilo que todos os cristãos deveriam acreditar. Tanto é assim que o credo apostólico é confessado por cristãos de diferentes tradições ao redor do mundo. Porque ele contém essa síntese da nossa fé. Ele contém aquilo que Calvino chamou a epítome, o resumo, a síntese da fé cristã, dos cristãos da Igreja Universal, ou em conformidade com a Igreja Universal. Como surgiu o credo? Ele surgiu possivelmente de perguntas acerca da fé cristã que eram feitas para candidatos do batismo a partir do século II. Quando alguém ia ser batizado a partir do século II, 3 perguntas eram feitas. Você acredita em Deus, o Pai Todo-Poderoso? Você acredita em Jesus Cristo, nosso Salvador? Você acredita no Espírito Santo, uma santa igreja e o perdão dos pecados? Se a resposta fosse, creio, a essas 3 perguntas, então o candidato era batizado, mediante a sua confissão de fé. E o batismo era feito na forma trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daí, então, a partir dessas questões essenciais de crença, é que posteriormente desenvolveu-se aquilo que nós conhecemos como credo apostólico. Nós já falamos aqui, mas vale a pena dizer novamente, o credo apostólico não é um credo escrito pelos apóstolos. Okay? Não é que Pedro escreveu, eu creio em Deus Pai, e aí Tiago falou assim, eu creio no Filho, e outros, eu creio no Espírito, e aí juntaram tudo isso, e aí você tem o credo apostólico. Não é isso, evidentemente. O credo apostólico, ele é esse resumo de crenças que vem desde o tempo apostólico. Ele é uma confissão pessoal de fé, por isso creio. Porque é uma confissão pessoal, mas ao mesmo tempo ela é uma confissão comunitária. Nós cremos junto com todo o povo de Deus, com toda a igreja de Deus, com a igreja universal de Deus, ou com a igreja católica, com essa catolicidade. 2 palavras difíceis para nós evangélicos, católico e universal. Mas é sempre bom respeitar as duas e dizer que é isso, uma significa a outra, e eu creio em conformidade com essa fé, então, católica universal, de todos os crentes ao redor do mundo. É uma confissão pessoal, é uma confissão comunitária. É interessante que o credo, ele tem o objetivo de orientar a nossa fé. Mas não só de orientar a nossa fé, de mostrar aquilo que nós cremos, porque isso é importante, como eu disse, no nosso mundo. É importante saber o que cremos e por que cremos. Isso orienta-nos, inclusive, para saber aquilo que nós não cremos, ou que não devemos crer. Boa parte das lutas da igreja naqueles primeiros séculos e da elaboração desses credos tinha a ver justamente com falsas doutrinas, ou até mesmo heresias, que ameaçavam a igreja. Então, eles estavam dizendo, olha, é isso que nós cremos acerca de Deus, é isso que nós cremos acerca de Jesus, e é isso que nós cremos acerca da vida cristã. São essas coisas que são diferentes dessas, nós não cremos. Ele orienta a nossa fé, mas não só orienta, ele sustenta a nossa fé. E aí eu vou ler novamente aqui do C.S. Lewis, nesse capítulo sobre fé,
Primeiro, ele tem 2 capítulos sobre fé no seu livro, que eu espero que, se você não leu, você leia. O primeiro desses capítulos ele vai falar o seguinte: uma vez que você tenha aceitado o cristianismo, então algumas das suas doutrinas principais devem ser mantidas todos os dias, de maneira deliberada em sua mente, por algum tempo. Você aceitou o cristianismo, algumas das doutrinas fundamentais, essenciais, principais, elas devem ser mantidas deliberadamente em sua mente. Não é algo automático. Elas devem ser mantidas deliberadamente em sua mente por um tempo. É por esse motivo, ele diz que as orações diárias, as leituras religiosas e a frequência aos cultos são necessárias à vida cristã. É porque nós precisamos manter essa fé viva. É porque nós precisamos manter essa crença e a crença nesses essenciais, no que é fundamental, vivo em nossa mente, que nós precisamos orar, que nós precisamos ler a Bíblia e como ele diz aqui, a leitura religiosa de textos religiosos, espirituais. E a frequência, os cultos, nós precisamos dessas coisas. Ele diz, pois, temos de ser continuamente lembrados daquilo em que acreditamos. Temos que ser lembrados continuamente. Não podemos dizer assim, eu creio nisso, eu aceitei essa fé, e eu faço essa declaração e tudo mais, e pensar que automaticamente, para o resto das nossas vidas, aquilo vai estar, então, guiando a nossa vida. Nós vimos já que nós podemos racionalmente chegar à conclusão de que algo é verdadeiro, e fazer um consentimento racional com a nossa mente acerca dessas coisas como verdadeiras, mas as nossas emoções podem nos levar em um determinado momento para uma outra direção, de tal maneira que a gente passe a operar não por aquilo que nós sabemos ser verdadeiro, mas por aquilo que nós sentimos em um determinado momento. Por isso, ele diz que deliberadamente nós temos que sustentar então aquilo que nós cremos, porque se não fizermos isso, nós podemos abrir mão daquilo que cremos com o decorrer do tempo. Ele diz, nem essa crença, nem qualquer outra se manterá viva em nossa mente automaticamente. Logo, elas precisam ser alimentadas. E, na verdade, ao examinar uma centena de pessoas que perderam a fé no cristianismo, fico me perguntando quantas delas se revelariam pessoas que se afastaram por uma argumentação. Quantas pessoas que perderam a fé, que abandonaram o cristianismo, abandonaram porque de repente elas descobriram que tudo aquilo que elas acreditavam era falso, em primeiro lugar, não era verdadeiro, racionalmente elas chegaram nessa conclusão. Ele vai dizer que não, ele vai dizer assim, na verdade a maioria simplesmente se desvia, a maioria simplesmente vai abandonando isso, gradativamente, e se desvia. Não é que ela descobriu de repente alguma coisa, que provou, de uma vez por todas, que a sua fé estava errada. Não é isso. Mas ela deixou de alimentar essa fé. Ela deixou de sustentar essa fé. Ela deixou de deliberadamente manter essa fé viva. E como ele diz aqui, que nós mantemos a nossa fé viva. Através das nossas orações, através das nossas leituras espirituais, através da nossa frequência aos cultos. É assim que nós mantemos a fé viva. Então, essas formulações e o credo, elas servem para nos ajudar a saber o que nós cremos e por que cremos. E servem para nos ajudar a manter a nossa fé viva. Agora, eu não quero, e não serei o único que irá pregar durante essa série aqui, mas nós não queremos pregar o credo. Nós queremos pregar, como eu disse, Cristo, usando como esboço o credo. Porque o credo nos aponta para Cristo. E o texto que nós lemos é um texto que está lá na carta aos Hebreus, no finalzinho da carta. Depois que o escritor já estabeleceu um fundamento teológico da sua epístola, para falar que o sacrifício de Cristo é superior a todo sacrifício que foi oferecido no Velho Testamento, que tudo aquilo era sombra apontando para Cristo. Depois de estabelecer isso, e depois de dizer, então, no capítulo 10, que uma vez que a gente entende isso, nós temos confiança para entrar na presença de Deus, por esse caminho novo e vivo que Ele nos abriu pelo véu, isso é pelo corpo de Cristo.
E que nós não devemos nos afastar disso, que nós devemos manter firme essa confiança e essa confissão da nossa fé, e que nós devemos, inclusive, continuar nos encontrando regularmente, como igreja, para que possamos encorajar uns aos outros nessa fé. Depois de estabelecer isso, no capítulo 11, ele vai nos dar um modelo e um exemplo da nossa fé. E ele vai começar dizendo que a fé é certeza daquilo que nós esperamos. Ele vai dizer, a fé, ela sempre aponta para o futuro. Ela é certeza de algo que nós esperamos. E ela é a prova de coisas que nós não vemos. Certeza e prova. Duas palavras usadas aqui. A primeira delas, certeza, ela poderia ser traduzida, e é traduzida nesse texto, como algo que dá sustentação, até como ser, como fundação ou substância. A gente encontra esse termo grego usado por ele em dois outros versículos, no capítulo 1, 3, no capítulo 3, 14, onde no capítulo 1, o mesmo termo, certeza, é usado para falar do ser, ou da substância do Filho, do seu próprio ser. No capítulo 3, 14, ele vai falar da certeza como confiança. Ele vai dizer, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança, essa certeza que tivemos no princípio. Então, ela é um fundamento. Algumas versões, inclusive, traduzem isso. A fé é fundamento daquilo que a gente espera. Pela fé nós estamos fundamentados. Ela é fundamental, então. E ela direciona-nos para o futuro. É interessante quando você lê esse capítulo, se você tiver tempo para reler mais tarde, eu encorajo. Quantas vezes aqui você vai encontrar a expressão falando de coisas que ainda não se viam, por exemplo. Noé, quando avisaram a respeito de coisas que ainda não se viam, coisas futuras, ele acreditou. É algo direcionado a algo do futuro e que você não vê. Ele vai falar de Abraão, que sai da sua terra, embora não soubesse para onde estava indo. Mas ele sai. E ele tem fé. E a sua fé é segura. Porque ele esperava por alguma coisa. Ele vai dizer que ele considerou fiel aquele que fez a promessa. Então a fé não é só alguma coisa que é direcionada ao futuro. Ela é direcionada ao futuro, baseada em uma promessa que nós temos. Portanto, não existe fé que não seja, fé cristã verdadeira, que não seja baseada naquilo que Deus falou. A fé cristã é baseada na palavra de Deus. Paulo, em outras palavras, disse, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé cristã é baseada na palavra de Deus. Isso é extremamente importante para nós. Por isso que, ao falar sobre fé, aqui nesse capítulo 11, ele vai citar essa galeria de heróis que agiram baseados na promessa de Deus. Diz que eles contemplavam a recompensa, viam aquele que é invisível, moveram-se com fé e com confiança nessas promessas de Deus, mesmo sem terem alcançado. Avistaram de longe. Que promessa que é essa? A promessa é Cristo. Porque ele vai terminar aqui, o capítulo 11, vai entrar no 12, vai falar que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, por meio de todas aquelas promessas e tudo que Deus falou no Velho Testamento, Deus estava apontando para Cristo. E esses homens do passado citados aqui estavam pela fé, eles não viam, era o invisível, mas pela fé e confiança no que Deus falou, eles correram olhando para Cristo. E hoje nós devemos continuar correndo olhando para Cristo. E na verdade, a diferença entre eles e nós, de certa forma, é que eles correram olhando para Cristo que viria no futuro. Nós corremos e nós temos atrás de nós, não só Cristo, mas essa multidão de testemunhas, diz o texto aqui, que estão nos incentivando a correr essa carreira. Então, a fé é esse fundamento. É um fundamento que está baseado na palavra de Deus. O creio no credo, diz Cranfield, o significado do creio no início do credo é determinado por tudo o que vem em seguida a essa primeira palavra. É aquele em quem acreditamos que é decisivo no que diz respeito à fé cristã. Não é a ação de acreditar, mas aquele em quem acreditamos.
que Ele é e que o que Ele fez, está fazendo e fará, o próprio Deus em sua graça e sua autorrevelação, que é de suma importância. Então é a quem nós dirigimos a nossa fé, a nossa crença, nós dirigimos a Jesus. Muito embora nós não vemos, ela nos aponta para um futuro com Jesus, porque atrás de nós temos o testemunho daqueles que vieram antes de nós. E isso é prova suficiente, é prova de coisas invisíveis. Diz aqui, é prova daquilo que nós não vemos. Obviamente a palavra prova, convicção. Ela nos diz que a nossa vida não é baseada em coisas que nós vemos com os nossos olhos. Ela não é baseada somente nas coisas materiais, nas realidades tangíveis. Ela é baseada em um mundo invisível que nós não vemos, em realidades que nós acreditamos que são tão verdadeiras e tão reais como aquelas que nós vemos, mas que nós não contemplamos. Essa é a fé, essa é a natureza do cristão. E é isso que separa o cristão, na verdade, das pessoas que movem as suas vidas somente por aquilo que elas veem. Nós movemos a nossa vida por aquilo que nós não vemos. A terceira e última coisa aqui é que isso não significa dar um salto no escuro. Kierkegaard, grande filósofo, apontou a fé como o salto no escuro, o salto da fé. E muito embora ele seja um grande filósofo, a gente pode aprender bastante com ele. Fé não é dar um salto no escuro do ponto de vista do Novo Testamento. Na verdade, como diz R.C. Sproul, o que encontro no Novo Testamento não é um chamado para dar um salto na escuridão, um salto no escuro, mas para sair da escuridão e aderir à luz. A fé, de acordo com o Novo Testamento, a fé cristã é você deixar a escuridão, é sair da escuridão, é deixar aquilo que somente os seus olhos físicos enxergam e adentrar a luz da palavra e da revelação de Deus, para que pela fé você veja aquilo que você não consegue ver. Isso é fé. E me lembro dos Salmos 119, 105, por exemplo, o versículo tão conhecido das Escrituras, onde diz que a palavra de Deus ela é lâmpada, clareia os nossos passos. Ela traz luz onde antes havia somente escuridão. Ela nos mostra por onde andar, ela nos ensina a conduzir a nossa vida. É por isso que a fé é tão fundamental ao cristão. É por isso que é impossível ser cristão sem ter fé. C.S. Lewis, num ensaio que ele escreveu, na verdade uma palestra que se transformou depois num ensaio, chamado Teologia como Poesia, ele diz o seguinte, e você possivelmente já ouviu isso, mas tem a ver com essa questão da claridade, da iluminação da fé. Ele diz, creio no cristianismo, assim como creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Por meio dele, por meio dessa fé, por meio do cristianismo, por meio dessas verdades reveladas da palavra de Deus, por meio desses artigos, por meio dessa confissão, tudo mais é iluminado na minha vida. Eu encontro sentido em tudo mais na minha vida. É por isso que o cristão, diz Paulo, ele se move com os olhos fixos não naquilo que ele vê, mas naquilo que ele não vê, porque as coisas que se veem são transitórias, mas aquelas que não se veem são eternas, são permanentes. Isso é fé. Não é um salto no escuro, mas é ser iluminado pela palavra de Deus. Não é confiar em apenas qualquer coisa, mas é confiar naquilo que Deus disse, sabendo que aquele que diz é fiel. E que nós temos testemunhos acerca disso. Não é algo contrário à nossa razão, mas é o que vai além da razão. E que direciona as nossas vidas. E é algo que pode ser orientado e deve ser orientado
por formulações como as do credo. Anselmo de Cantuária fez a seguinte oração, e eu quero ler para você. Ele disse assim: Senhor, reconheço e rendo-te graças por ter criado em mim esta tua imagem, a fim de que, ao recordar-me de ti, eu em ti e te ame. Mas ela está tão apagada em minha mente, e por causa dos vícios, tão embaciada pela névoa dos meus pecados, que não consegue alcançar o fim para o qual a fizeste, caso tu não a renoves e a reformes. Não tento, ó Senhor, penetrar a tua profundidade. De maneira alguma a minha inteligência amolda-se a ela, mas desejo, ao menos, compreender a tua verdade, que o meu coração crê e ama. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente creio, porque se não cresce, não conseguiria compreender. Eu creio para compreender. Essa é a fé cristã. Uma série de coisas acerca das quais nós não temos respostas. E jamais teremos respostas a elas, a menos que primeiro passemos a crer. Nossa razão é incapaz de alcançar a profundidade de Deus, portanto é preciso crer, para que se abra um espaço onde nós possamos começar a entender coisas que só podemos entender pela fé. É por isso que o cristão, e às vezes você vai pegar essa pessoa mais simples e mais humilde. Eu cresci na igreja, indo em reuniões de oração, o ciclo da oração e essas coisas, onde você tinha essas pessoas mais simples e mais humildes, mas que tinham uma fé vibrante e autêntica, e que por causa dessa fé conseguiu enxergar muito mais do que os grandes intelectuais. E essa fé vibrante, essa fé viva, verdadeira, genuína, é que impactou a minha vida naqueles anos. E é essa fé que a gente corre o risco de perder ao longo dos anos. É essa fé. E é isso que nós precisamos recuperar e manter vivo. Novamente, não é anti-intelectual, mas ela vai além da nossa intelectualidade. Portanto, eu quero propor três coisas para você. Se você é cristão, em primeiro lugar, não tenha vergonha de assumir a sua fé. Num mundo hoje onde dizer que você é crente, que você crê, que você tem fé, parece se expor ao ridículo. Se você é cristão, assuma a sua fé. Assuma a sua fé. Assuma a sua crença em Deus. Não é um absurdo crer em Deus. Algumas das mentes mais brilhantes da história eram pessoas que acreditavam em Deus. Não é um absurdo. A crença em Deus, muito embora não possa ser provada racionalmente, é uma crença plausível. Assuma a sua fé, não tenha vergonha e não tenha medo. Segundo, se você é cristão, saiba aquilo que você acredita. Saiba no que você crê. Leia, estude, aprenda. Pegue o credo apostólico, talvez como um esboço, aprenda. Saiba aquilo que é essencial à sua fé. Por quê? Porque a sua fé vai ser atacada. E às vezes o ataque não vem de fora. Às vezes o ataque vem de dentro. Portanto, é importante você saber o que você crê. Em terceiro, se você é cristão, mantenha a sua fé viva, como nós já falamos aqui. Mantenha a sua fé viva por meio das orações, da frequência aos cultos, daquilo que é chamado os hábitos da graça. Mantenha a sua fé viva praticando essas coisas. Não pense que você vai conseguir manter-se como cristão por muito tempo se você negligenciar essas coisas. De fato, se você negligenciar essas coisas, é possível que você se torne mais um daqueles acerca dos quais C.S. Lewis falou aqui, que abandonou a sua fé, que simplesmente se desviou da sua fé, porque não alimentou ela dessa maneira.
Não pense que automaticamente aquilo que você crê hoje é a mesma coisa que você vai crer o resto da sua vida, se você não alimentar isso, se você não se lembrar disso. Um dos grandes alertas de Deus ao povo de Israel no Velho Testamento é: não se esqueçam. E Deus diz assim: quando vocês entrarem na terra, quando vocês desfrutarem das bênçãos, quando vocês estiverem comendo e bebendo, e tiverem prosperidade e coisas materiais, tomem cuidado para não se esquecer. E não é isso que acontece com a gente? Em momentos difíceis da vida, todos nós, até o ateu, apela para Deus. Na angústia clamei ao Senhor. Em momentos difíceis da vida nós buscamos e nós passamos a acreditar, mas parece que com o decorrer da vida, e principalmente se as coisas vão bem para nós, e temos um certo conforto, parece que é muito fácil a gente começar a abandonar essas coisas. Então, mantenha a sua fé viva. Dedique-se à oração. Leia as Escrituras. Ore com as Escrituras. Leia bons livros. Ouça bons cânticos. Ouça bons cânticos. Ouça boa música. Eu não sou contra você ouvir música que não é cristã. Eu sou uma das pessoas que, se você pegar a minha lista de músicas, você vai ter várias delas que não são cristãs. Eu acredito na arte, pela arte. Mas tem coisa que é lixo. E tem coisa que não me edifica. E eu tenho que saber separar essas coisas. Mas mais do que isso, eu preciso sustentar a minha fé também com cânticos. Como a música é tão importante para mim, como a música é tão parte da minha vida, que frequentemente eu tenho que ter certeza de que eu estou ouvindo não só boa música, mas música que sustenta a minha fé, música que transmite para mim esses valores, essa crença, que fala ao meu espírito e que coloca o meu espírito em sintonia com Deus. Frequentemente eu tenho que ter certeza de que eu esteja ouvindo essas músicas. E eu tenho ficado um pouco preocupado, principalmente com as novas gerações, em igrejas como a nossa, que descobriram essa liberdade para ouvir música de todo tipo. E que muitas vezes não tem no seu playlist ou no seu dia a dia músicas que marcam a sua vida e o seu espírito e a sua mente com verdades da palavra de Deus. Confesso a vocês, eu tenho ficado preocupado com as novas gerações nesse sentido. Então, sustente a sua fé com músicas, com orações, com leituras e com a frequência aos cultos. E assim você vai manter uma fé, creio eu, que vai levar você até o final da sua vida. Ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida, disse Jesus.